Oi, meu nome é Leandro e esse é o Vai Leandro. Esse é um daqueles conteúdos bem pessoais e possivelmente o mais polêmico do meu canal, porque eu vou falar sobre coisas aqui que para algumas pessoas pode ser totalmente inaceitável, para outras que têm a mente um pouco mais aberta já entenderam como que funciona. Normal, natural, faz parte. Então esse vídeo eu quero contar para vocês um pouco mais das minhas experiências, como que foi o fato de me aceitar como um homem gay e do que a sociedade tem feito com pessoas que são diferentes. Que o padrão de normalidade que se estabeleceu, ele é muito estreito e contempla uma pequena parte da população e todo o resto fica de fora. Então eu quero discutir sobre essas coisas com vocês, porque vai dar pano para manga. Muito bem, antes de gravar esse vídeo, eu resolvi assistir alguns outros conteúdos aqui no YouTube de outras pessoas que são gays, lésbicas e contaram para os seus seguidores sobre a orientação sexual deles. Infelizmente, a gente tem que dar notícia da nossa sexualidade, como se fosse uma culpa, como se fosse um problema. Para a gente poder viver minimamente com dignidade, a gente tem que assumir esse ato político quase todos os dias da nossa vida. Dizer quem nós somos, para que viemos. Se a gente não fala isso, a gente acaba sendo silenciado. Enfim, vi vídeos sobre isso, e isso é um peso muito grande para elas, viver essa vida dupla, onde elas não conseguem ser elas mesmas. E elas contam para todo mundo, a gente percebe claramente como elas ficam mais leves depois de contar isso. Contou e é isso aí, foda-se, me aceita quem quiser. Mas eu também vi vídeos de pessoas que já se aceitam e que usam esse espaço YouTube para poder compartilhar as experiências delas, mostrando que somos assim, tá tudo bem ser assim, a vida continua, existe uma grande diversidade, uma pluralidade, não só sexual, mas de pessoas, de comportamentos no mundo, tá tudo certo, entendeu? Não tem por que a gente ficar dentro de caixinhas limitados. Eu acho que quem me segue aqui já sacou, e também se não sacou não tem problema, até porque talvez isso não é relevante para você, e talvez não deveria ser mesmo, porque sexualidade não define caráter, definitivamente. É apenas um elemento da sua personalidade, muito importante, mas caráter, dignidade é outra história, entendeu? Não tem nada a ver com a sexualidade. Foi complicado esse momento? E você vai entender por quê. Na nossa infância, na nossa adolescência, até mesmo na fase adulta, é um processo de descoberta, de autodescoberta. Quem nós somos, o que nós gostamos e o que nós não gostamos. É um processo de formação. A nossa infância, a nossa adolescência é muito importante para isso. Para a gente poder ser quem a gente é no mundo. E exatamente nesse momento de maturação e de desproteção total, a gente não tem como se defender daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe, a gente já é atacado logo cedo. Você já deve ter estudado em escola pública ou não, você deve ter presenciado com certeza crianças que sofrem bullying por serem gays, por serem lésbicas, então é sempre aquele comentário muito ácido, debochado, te coloca no chão, ah, você é viadinho, você é gay, como se isso fosse um grande problema, e isso tem um peso psicológico, é uma tortura psicológica, logo cedo. Isso impacta muito a nossa vida, desde a infância até a fase adulta, e tem muita gente que tem muitos complexos por conta disso, justamente porque lá no início a gente teve que passar por situações muito complicadas. Existe uma violência muito grande, desde cedo, nas nossas vidas. A realidade é essa. Quem não quer enxergar é porque fecha os olhos ou não acha isso importante, mas isso acontece. Recentemente, inclusive, eu vi uma notícia muito complicada e eu sei que isso é a realidade de muita gente, inclusive de alguns vídeos que eu vi aqui no YouTube, de pessoas que cogitaram suicídio porque não aguentavam mais ter que lidar com essa pressão psicológica, essa tortura que outras pessoas fazem por pura intolerância e ódio gratuito. Isso é muito sério, gente. Muito sério. E assim, início da vida, sabe? Tem tanta coisa para ser vivida ainda e as pessoas resolvem desistir porque as outras oprimem elas a esse nível a ponto delas não sentirem mais graça por serem quem são. Eu fico muito irritado com isso porque é de uma crueldade sem limites. E eu, mesmo sendo gay, já me coloquei em posições de muito preconceito com outras comunidades, entende? Inclusive com o próprio meio gay. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente fala sobre outras pessoas, porque a gente não sabe onde desestabiliza, onde pode ser um problema para essa pessoa. Para que a gente não seja um peso na vida de outras pessoas, para que a gente não faça outras pessoas sofrerem por serem quem elas são. E a minha infância foi grande parte marcada, sim, por esses abusos psicológicos, porque isso sim muda o comportamento de uma forma muito profunda, muito negativa. As pessoas sabiam que eu era gay antes mesmo de mim mesmo. Então naquela época, com meus 12 anos, eu já sofria preconceito por nem saber o quê.
Eu sabia o que eles estavam falando de mim, mas eu não entendia o significado disso e também não parava para poder pensar sobre aquilo que eu gostava, porque eu não tinha ainda esses desejos, eu não estava pensando sobre isso. Então foi uma agressão muito gratuita com uma pessoa indefesa. Não tinha o que eu fazer. Eu não queria bater nas pessoas, então eu aguentava muito calado tudo isso. Também não compartilhava com os meus pais, porque, pensa só, você dizer para os seus pais que as pessoas estão te chamando de gay, de viado. Era uma humilhação que eu aguentava calado, porque eu não queria que ninguém soubesse. Então eu penso sempre que quem é gay, quem é lésbica, enfim, quem vive uma vida que é diferente desse padrão doentio que a sociedade estabelece como normal, são pessoas de muita resiliência, são pessoas muito fortes. Porque para aguentar essa pressão é muito complicado e tem pessoas que não aguentam. E quando eu era criança eu tinha comportamentos que eram mais femininos, então eu não era aquela pessoa assim super, né, menino, eu brincava de jogar bola e comportamentos que a gente considera hétero. Nunca gostei disso, nunca tive interesse por nada disso, então eu tinha um comportamento que era mais feminino, era uma criança afeminada, por assim dizer. E antes de falar de sexualidade, tem um problema bem mais complicado, que é o machismo. E ele está permeado em tudo isso que eu vou dizer aqui agora. Porque se você for gay, mas tiver um padrão masculino, tá tudo certo. Você passa despercebido, ou seja, você não vai ser tão criticado pela sociedade, ocasionalmente também, você vai ter um comportamento mais aceitável pelos outros. Mas se você é mais feminino, um gay mais feminino, você vai sim sofrer muito preconceito por isso. Então vocês observem que o feminino é o grande causador de repulsa, ou seja, o machismo ele está muito enraizado também no preconceito contra gays, contra lésbicas e por aí vai. As mulheres, sim, são discriminadas o tempo todo. O feminino é considerado inferior ao masculino, sempre foi assim, infelizmente, mas as coisas estão mudando. Homens também que são héteros e que têm até comportamentos que são masculinos, considerados masculinos, também sofrem com isso. Porque, às vezes, independente da sexualidade, a pessoa tem a mente super aberta, ela é respeitosa, ela é tolerante, e se ela demonstrar de alguma forma apoio a outras comunidades, não ser preconceituosa, quem é preconceituoso vai acabar usando machismo contra essa mesma pessoa. Ah, mas você tá virando gay? Que história é essa? Defender, viado? Não é assim que a gente ouve? Inclusive homens que são héteros e que não fazem parte de um comportamento que é considerado de macho, futebol, falar de mulherada, barzinho, não sei o quê. Tem muitos homens que não são assim, que são mais sensíveis, que são mais artísticos, isso não tem nada a ver com sexualidade. E são subjugados, sofrem preconceito também e tem que ficar justificando que não, eu sou hétero, mas eu não gosto disso. Então observem que o machismo está permeado em tudo. É uma grande nojeira que influencia negativamente todo mundo. Avançando um pouco mais na linha do tempo, com os meus 13, 14 anos eu comecei a ter um vislumbre, sabe, de alguns interesses. Olhava para os meninos de uma forma um pouco diferente, mas ainda não tinha essa consciência de quem eu era. Eu lembro muito bem, de por volta de 13, 14 anos, ainda no ensino fundamental, estava na 7ª, 8ª série mais ou menos, rolou uma conversa entre eu e um amigo, que realmente era um amigo, mas tinha coisas ali, sabe? Palavras, uma coisa meio subentendida. Por trás daquelas palavras tinha uma segunda intenção, e eu lembro de ter rolado um clima, uma tensão. E eu falei, caramba, né? E tipo, comecei a perceber e sentir a minha própria sexualidade. Mas não rolou nada. Na verdade, rolou sim. Primeiro, negação, do tipo, não quero, não sou isso, não sei o quê. Depois, raiva e um comportamento repetitivo de agressão e de preconceito. Então, por isso que eu entendo muito como que esse processo a gente tem que ir desconstruindo aos pouquinhos. Não é se culpar por agir de tal forma, mas ter consciência e não repetir é o principal aprendizado, porque errar, a gente vai errar de qualquer forma, inevitavelmente ninguém aqui é perfeito não, entendeu? Acho muito tóxico esse negócio de cancelamento, que a pessoa errou. Se a pessoa continuar errando sistematicamente, realmente, né? Tá complicado, mas se a pessoa erra de vez em quando, velho, tem que ensinar a pessoa. Meu ponto de vista. São casos e casos, não vou entrar nesse assunto não, que ele é muito mais complexo e depende muito de muitas questões. Depois desse caso que aconteceu, eu comecei a observar um pouco mais, né? Acho que virou a chavinha na minha cabeça, eu falei, realmente, eu acho que eu tenho interesse sim por meninos, e aí comecei a observar melhor. Olhar para as meninas, não tinha tanto interesse, mas também estava naquela fase de, pode ser que role, pode ser que não role, enfim. Estava ainda me conhecendo, me descobrindo. As coisas realmente fizeram muito sentido para mim com os meus 15 anos.
E como que aconteceu? Eu estava já no ensino, não estava no ensino médio, quer dizer, primeiro ano. Conheci um menino na sala que logo me adicionou no MSN, época de MSN, e ele, muito gentil, conversando comigo e tal, começou aqueles assuntos, né, que eu já estava meio que acostumado, porque já tinha acontecido com esse outro amigo, já estava um pouco mais esperto, mais intencionado, então eu percebi que ia rolar alguma coisa ali e eu rendi assunto. E ele começava a perguntar, mas você não tem curiosidade e tal? O famoso não tem curiosidade, né? Aí eu falei, não sei, quem sabe? Vamos marcar então um dia, né, de se encontrar, ver o que acontece? E dito feito, no meu aniversário eu saí da festa, todos convidados lá comendo bolinho com refrigerante, e eu fui encontrar com o menino, dei uns beijos e eu falei, parece que tudo se encaixou, as coisas estavam todas emaranhadas e tudo ficou muito alinhado. Eu falei, cara, que bom, né? Espero que as pessoas possam ter essa sensação de se encontrarem em algum momento na vida. Eu me encontrei muito naquele momento em relação à minha sexualidade. O ensino médio, ele foi menos complicado em questão de bullying, porque alguma coisa aconteceu comigo nessa virada do ensino fundamental para o ensino médio. Você deve entender sobre isso, que a gente cria uma armadura para poder se proteger das ameaças externas, de comportamentos que são ruins pra gente, né? O bullying, por assim dizer. Com os meus 15 anos, indo pro ensino médio, eu falei, não, as coisas vão mudar. Eu lembro claramente de falar comigo, eu não vou mais ser chacota, eu não vou mais ser objeto de riso, de deboche de outras pessoas. Se as pessoas realmente falarem alguma coisa comigo, elas vão ter uma resposta, sabe? Eu estava disposto a tudo ali. Então eu assumi uma postura muito mais arrogante, muito mais narcisista, que eu não me culpo de forma alguma, porque foi um momento muito bom para eu conhecer o meu valor, meu potencial, o que eu podia ser, o que eu causava nas pessoas. Então eu me sentia muito mais bonito também, e realmente teve uma mudança física nesse momento, né? Adolescência, ali, hormônios todos ali pulando, saltitando, muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram. Famoso ensino médio, Mean Girls, aquela coisa bem bonitinha que a gente já conhece. Ali as coisas foram um pouco mais suaves, mas ainda assim existia preconceito, mas eu consegui me defender também, de alguma forma. E grande parte desse comportamento foi puramente um jeito de sofrer menos, de ser menos vítima de uma sociedade que gratuitamente me odeia, basicamente. E quando eu falo de sociedade, eu faço um recorte para essa massa crítica de pessoas, que eu não sei se é a maioria nos tempos de hoje, mas que ainda são muito intolerantes, que não aceitam as diferenças, que não conseguem enxergar nada além do próprio umbigo e da normalidade que elas acham ali que é incrível, quando na verdade é só um fragmento de uma forma de existir, que é a dela. Se for diferente daquilo, é reprovável, não é legal. E como que foi me assumir para os meus pais? Esse foi um grande momento. Foi um momento bem complexo, na verdade, dolorido. E eu não vou falar sobre o comportamento deles aqui, até porque eu não quero expor eles. Não faz sentido. Eu entendo o comportamento deles, sei que não foi legal, mas eu também entendo a criação, entendo várias coisas. Obviamente que criação serve de desculpa até um certo ponto. Depois que a pessoa já sabe, já tem acesso, conhecimento, permanecer com esse comportamento, aí é uma escolha pessoal. Aí já fica mais difícil de lidar. Eu estava em BH, já estava fazendo faculdade em BH, ou seja, desde os meus 15 anos até os meus 20, 21 anos, eu terminei todo o ensino médio, fui para BH, poder fazer faculdade em BH, e lá eu já estava vivendo uma vida mais de acordo com aquilo que eu era. Não precisava me esconder, eu ia para festinhas que já tinham a minha comunidade ali, então ficar com rapaz, etc, era uma coisa mais tranquila, não tinha aquele olhar torto. A própria faculdade, o que eu escolhi, o curso que eu escolhi era publicidade, uma mente super aberta, o trabalho também nas agências, pessoalmente aberta. Então eu acredito que grande parte da minha escolha por essa área, inicialmente, foi por conta de me sentir mais acolhido. Dificilmente eu seria tão acolhido no direito, na engenharia, por exemplo, pelo fato de ser gay. Então tem ainda preconceitos e eu me livrei de mais bullying, mais sofrimento, escolhendo um curso que era mais aceitável. Hoje eu percebo que tinha outras coisas envolvidas, como por exemplo, a minha necessidade de sair da minha cidade. Então eu escolhi um curso que não tinha na minha cidade, apesar de ter uma federal aqui. Os tempos são outros, mas na minha época, ou seja, uns 10, 15 anos atrás, as coisas eram mais complicadas. Então aquela aura de religiosidade que você já conhece, cidade do interior de Minas, especialmente histórica, pensamento muito arcaico ainda sobre sexualidade, muita intolerância também envolvendo. Então para mim ficar aqui não era uma coisa boa. Então eu saí e fui para BH
ter um pouco mais de liberdade e independência. Foi fundamental para mim. Bom, depois de um ano de estudo na faculdade em BH, teve as férias de dezembro e eu voltei para minha cidade, porque, né, férias eu sempre passava com a minha família. E nessas férias, tinha um grupinho de pessoas que eu já conhecia do ensino médio e que a gente saía de vez em quando. E era o grupinho GLS, porque naquela época não tinha o LGBTQIA+, não, era só GLS, a gente falava GLS. Pronto, gay, lésbico, simpatizante, não tinha bissexual, não tinha nada além disso, né? Claro que existia, mas enfim, a sigla a gente não falava. Eu saía com eles e eu percebia alguns comportamentos estranhos da minha família, né? Eu ia para algumas festas e tal, não fazia nada demais, andava pela rua, mas todo mundo muito pintoso, aquela coisa, né? As meninas, os meninos, todo mundo se divertindo, curtindo. E meus pais me seguiam para poder ver onde eu estava indo. Pegava o carro, fazia questão de mostrar que estavam me seguindo, e aquilo foi me incomodando um pouco, porque, bebê, eu tenho muito aquário no mapa, né? Você acha que eu vou gostar que alguém fique no meu pé, vendo para onde eu tô indo? Uma lua em Sagitário ainda? Jamais, né? Então, pra mim, foi muito complicado esse momento. Eu já tava vendo que alguma coisa ia acontecer. E aí, nessa turma que eu tava saindo, eu conheci um rapaz, que eu me interessei por ele, inclusive, e como era época de final de ano, era época de Réveillon, ele me chamou para poder passar o Réveillon com a família dele num sítio, porque eu realmente não tinha planos. Inclusive, Réveillon é uma festa que geralmente eu não me divirto muito, porque elas são sempre muito ruins, caóticas, péssimas, com pessoas horríveis. Não gosto de Réveillon, tá? Infelizmente. E fui, topei, falei, vamos. Já tava curtindo ele, já era né, tinha uma química rolando, eu falei, vai ser bacana. Já passo final de ano beijando na boca, olha que incrível, né? De repente, o ano que se inicia fique ainda melhor. Coitadinho de mim, mal sabia o que estava me aguardando dias depois. E eu falei pros meus pais, olha, eu tô indo para um sítio, uma casa de um amigo, que vai passar o Réveillon lá com a família dele, me chamou e eu tô indo. Eles não quiseram deixar eu ir de forma alguma. Eu já tinha 21 anos, né? Então eu já tinha uma certa independência, já morava sozinho, o comportamento deles era como se eu fosse uma criança, do tipo, você não vai! E eu falei, não, eu vou sim. Eu tava já entendendo que o bagulho ia ser complicado. Eu falei, olha, o que vocês querem saber? Desse jeito, à mesa, terminando de almoçar. O que vocês querem saber? E aí foi que eles perguntaram. Meu pai rodeou um pouco e tal. E eu falei, você quer saber se eu fico com o rapaz e coisa do tipo? Tipo, meio que consentiram. Eu falei, sim. A reação não foi boa, não vou entrar em detalhes, que eu não quero expor eles aqui, até porque eu entendo, né? Que nem eu falei pra vocês. Mas foi muito complicado. Meu pai foi trabalhar, e eu chorei com a minha mãe, foi uma cena bem complicada. E eu lembro de falar exatamente essa frase. As coisas não vão mudar. Eu vou continuar sendo a pessoa que eu sempre fui. A diferença é que vocês agora vão saber de uma coisa que é super importante pra mim. Vocês vão me conhecer de verdade. Mas nada vai mudar. E definitivamente, gente, nada mudou. Meu comportamento sempre foi o mesmo. E eu falei isso várias e várias vezes antes de realmente ir pro sítio. Porque eu falei, mãe, melhor mesmo eu ir, ficar um tempo fora, afastado, porque a reação não vai ser boa, se eu ficar aqui vai acabar tendo algum tipo de estresse desnecessário, mais sofrimento, então vou pra esse sítio. Acabei indo pra esse sítio de verdade, fiquei lá uns 4, 5 dias, e eu lembro de estar no carro, no banco de trás, um menino na frente, com uma outra pessoa da família dele, e o sentimento que marcava era de rejeição muito grande. O sentimento de que eu era uma pessoa doente. Não tinha outra explicação. Era uma rejeição com o sentimento de que eu era muito diferente, que eu era muito inaceitável para os meus pais, para a sociedade. E aquilo foi muito opressor. Foi um sentimento que me colocou bem para baixo, assim. O que me ajudou muito naquela época não foi o menino, porque ele se mostrou uma pessoa bem assim, sabe? Estranha. Se comportou de uma forma que eu não esperava durante o Réveillon. Mas a família dele, por outro lado, sensacional. Me acolheram de uma forma tão querida, mesmo não me conhecendo. Eu contei pra eles o que tinha acontecido, eu estava muito fragilizado com isso. E eles me receberam de uma forma muito bonita. Eu não lembro nomes, eu não sei quem elas são, não sei nem onde que esse menino mora mais. Mas, se essas pessoas estiverem assistindo, apenas o meu agradecimento, porque eu tenho certeza que elas foram muito importantes para esse momento muito delicado e também de aceitação. Acho que foi um ponto ali muito importante, estar com as pessoas certas, para poder te dar um apoio, te mostrar que tá tudo bem, que é normal, sabe? Que você é uma pessoa que merece carinho, respeito e amor como todas as outras. Isso foi sim muito marcante para mim. O Réveillon acabou, eu voltei para casa e eu fiquei sabendo que os meus pais tentaram me encontrar durante esses dias todos, 4, 5 dias que eu passei no sítio,
bateram em vários sítios da região, tentaram me encontrar, mas não conseguiram. Eles estavam bem desesperados, mas no fim eles falaram, não tem o que fazer, ele tem algum lugar, a gente tem que esperar ele voltar. E quando eu voltei, a sensação de verdade foi como se eu tivesse ficado 4, 5 meses em BH e eu tivesse reencontrado eles depois de tanto tempo. A reação deles foi muito tipo assim, meu filho, onde você estava, não sei o que, lá. Especialmente por parte da minha mãe, meu pai também, um pouco mais discreto, mas deu pra perceber que estava muito preocupado também com isso. E acho que foi a melhor coisa que aconteceu, tudo encaixou muito perfeitamente, sabe? Esse distanciamento que eu tive durante o momento que eu me assumi. Porque acontece de, às vezes, a pessoa não ter pra onde ir. Depois que ela conta, ela tem que ficar ali, convivendo com essa crítica, com o olhar torto dos pais, muitas vezes, durante um período. Isso é muito dolorido, eu tenho certeza, imagino, na verdade, né? Porque eu não passei por isso. Mas se for exatamente aquilo que eu senti, mesmo sendo acolhido, eu tenho certeza que é muito pesado para muita gente. Porque a sexualidade, ela não fala apenas do ato sexual em si, mas também fala da nossa afetuosidade, de com quem nós queremos estar perto, construir família ou não, morar junto ou não. Quem é aquela pessoa que mexe com a gente, sabe? Tem a ver com a nossa autoestima, com a nossa sedução, com se olhar no espelho, se desejar, se achar bonito. Tudo isso tem a ver com a sexualidade. E ela é humana, é natural. E uma coisa é fato, se você trava essa área na sua vida, se você não vive ela com prazer, se você não vive ela com aceitação, se você vive uma vida dupla, que não consegue dar vazão para essa energia, isso trava todos os outros setores da sua vida. Porque você vai estar sendo um personagem, você não vai estar sendo você de verdade. Todos nós temos preconceitos, nossos lados sombra, reconhecê-los faz parte, lidar com eles também, mas uma coisa é fato. Aquilo que você faz com isso é o que te define no mundo. Independente de religião, independente de onde você vem, independente da criação que você tem. Independente do que está num livro, independente do que as pessoas te ensinaram. Você acha correto ser um peso na vida de outra pessoa? De fazer ela sofrer? Fazer com que ela se sinta inadequada, suja, doente? É isso que você quer? É essa mensagem que você quer deixar para os seus filhos, netos, para as próximas gerações? Porque muitas vezes a gente acaba comprando alguns discursos que parecem adequados, mas quando a gente vai pensar de um ponto de vista humano, do que é certo, do que é errado, a gente sabe muito bem o que é certo. A gente sabe muito bem o que é errado. A gente pode usar essas desculpas para poder permanecer em comportamentos que são super reprováveis. No fundo, a gente sabe que ser racista, que ser homofóbico, que ser machista não é legal, que isso atrasa a nossa evolução, não só espiritual, como também da sociedade de uma forma geral. Pensa bem, a gente está no século XXI e está ainda falando sobre isso. E eu não quero discurso bonitinho em redes sociais, levantar bandeirinhas e falar sou isso, sou aquilo, se em atitude de fato no dia a dia a pessoa não coloca isso em prática. Publicidade é bacana até um certo ponto, mas só isso, se não tiver profundidade, mudança de caráter, de essência, não vai adiantar nada, absolutamente nada. Enfim, tô falando demais já, né? Eu acho. Que sirva talvez de inspiração para quem tá nesse momento, ou que às vezes já tem 40, 50, 60 anos, sempre viveu uma vida dupla, nunca conseguiu ser de verdade quem é, por medo, por rejeição. Entendo vocês perfeitamente, mas temos que ter coragem e temos que encontrar pessoas que nos aceitam. Quando eu disse de aceitação, não estou dizendo apenas a aceitação das pessoas, porque essa aceitação ela é impossível. Algumas pessoas podem te aceitar, outras não. E você não pode ficar nesse jogo de quem me quer e quem não me quer. A aceitação que eu disse aqui nesse vídeo, especialmente, é a de si mesmo. De se olhar e dizer, eu sou assim, gosto de quem eu sou, e tá tudo certo, me perdoo, me aceito. É isso. Essa é a principal aceitação. Porque família, tem famílias, vocês podem me dizer, que vão ter sim uma reação super amorosa e carinhosa, e tem famílias que vão ser super contrário disso, que vão bater, que vão expulsar de casa. Nós podemos escolher com quem a gente quer estar. A gente pode escolher uma nova família, que não seja biológica, mas uma família em termos mesmo de amor, de pessoas que apoiam, que fazem parte de uma rede que te faça ser uma pessoa mais forte, que apoiem os seus sonhos, que faça você avançar, e que não te oprimam. A gente pode sempre escolher. Às vezes tem que escolher se afastar, porque a pessoa não vai mudar.
a gente não pode viver em função dela. Então, primeiro, tenha uma responsabilidade consigo mesmo. Se ame, se cuide, se aceite e, como resultado, as coisas à sua volta também mudam. Mas nunca espere uma aprovação 100% das pessoas, porque isso você nunca vai ter. É isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu fiz o roteiro, ele poderia ter ficado bem menor que isso, mas ele não ia ter o mesmo peso emocional, não ia ter o mesmo peso de verdade e honestidade. Foi só mesmo uma câmera ligada, um microfone ligado e o que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo, vai ser muito legal ler um pouco mais sobre a vida de vocês, o que vocês acharam. Também se inscreva aqui no canal, que vai ajudar bastante. E curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas que estão precisando aí de uma moralzinha para poder se sentir melhor, se aceitar mais. Então é isso. Até a próxima. Tchau.